Olá, tudo bem? Vamos continuar as nossas discussões sobre língua portuguesa na disciplina de Português Instrumental. Vamos lá? Hoje nós já estamos na nossa terceira aula e nas aulas anteriores falamos em elementos gerais que tornam o texto mais bem elaborado, quais são os tipos de texto, gêneros textuais, estão lembrados? É importante que sempre nós nos lembremos das aulas anteriores, dos conteúdos vistos, para que a gente possa entender melhor os conteúdos subsequentes, tá certo? Hoje o tema será em torno do texto. O que é o texto? Considerações sobre o texto. E nós faremos a nossa abordagem a partir de Platão e Fiorin, né, que está aí na sua bibliografia. Vamos lá? Então, quando se fala em texto, a primeira consideração é a de que texto não é um aglomerado de frases. Bem, o que é isso? Texto não é um aglomerado de frases. Quando nós, nas nossas primeiras aulas, quando começamos a entender e ler, né, melhor, nós geralmente somos chamados a ver, olha, veja esse texto, qual é o texto, onde está o texto? E às vezes a gente entende que texto é algo maior, né? É uma reunião de frases. Peraí, não é bem assim. O texto, primeiro elemento a considerar é esse. O texto não é um aglomerado de frases. Para que ele seja texto, há muito mais elementos em consideração sobre isso, tá certo? Então, primeiro elemento, vamos anotar aí. O texto não é um aglomerado de frases. Quando a gente entende isso, nós já passamos, né, a considerar o seguinte, que não se pode isolar frase alguma do texto e tentar conferir-lhe o significado que se deseja. Nas últimas aulas, nós falamos muito que quando vamos escrever um texto, depende muito de como qual a nossa intenção, o que nós queremos dizer, qual o tipo, né, o tipo de texto, né, se é um texto narrativo, se é uma descrição, o que nós vamos utilizar, tudo isso no momento da nossa escolha implica também no significado. É por isso que nós não podemos, no meio de um texto, né, num grupo, né, como a gente às vezes menciona, escolher frases isoladas e tentar entendê-las separadamente. Por quê? Porque tudo está em um contexto de produção, tá certo? Fica combinado isso? Muito bem. É por isso que uma mesma frase pode ter significados distintos dependendo do contexto dentro do qual está inserida, ou seja, o significado das partes depende das correlações que elas mantêm entre si. Então, é a mesma situação de produção de texto oral. Né? Quando nós falamos alguma coisa, dependendo do lugar de onde se fala, dependendo do contexto em que aquela fala, aquele texto, aquela frase está inserida, isso pode mudar o seu significado, né? Porque esses elementos, né, textuais, contextuais, são elementos que determinam muito o significado do texto, tá bom? Então, isso é um elemento importante dessa primeira consideração. E aí, como é que a gente faz? Para entender qualquer passagem de um texto, é necessário confrontá-la com as demais partes que o compõem, sob pena de dar-lhe um significado oposto ao que ela de fato tem. Ora, isso aqui ocorre muito. Vocês acompanham diariamente os noticiários e às vezes a gente vê partes de determinado discurso, de determinado depoimento, de determinado
um trecho qualquer da fala de alguém, né, do discurso de alguém, que é colocado isoladamente. Então, quando isso acontece, né, aquele significado fica deslocado do significado do texto na sua totalidade. O que acontece isso? Corre o risco de a gente ter aí um significado até oposto daquele que o emissor, o produtor daquele discurso tinha a intenção de dizer. Então, isso é importante para que a gente possa perceber também como nós interpretamos os textos, como nós somos levados, né, a entender as pistas do texto, tá bom? Então, fica combinado isso. Quando vamos interpretar um texto, buscar as pistas de significados desse texto, não podemos nunca tirar dali elementos, partes que sejam isoladas para o entendimento isolado, tá bom? Porque isso não dá certo, tá? Muito bem. É necessário considerar que para fazer uma boa leitura, deve-se sempre levar em conta o contexto em que está inserido o trecho a ser lido. Olha, é isso que a gente falou agora. Tudo deve ser levado em consideração, né? Quando nós analisamos textos literários, não literários, os diversos tipos de textos, além do contexto, nós também precisamos analisar quem é que diz, né? E quais são as intencionalidades daquela pessoa que diz o que está dizendo, tá? Parece estranho, mas é um elemento que deve ser considerado muito na interpretação textual, tá certo? Muito bem. Aí, como é que a gente pode entender esse elemento contextual? O contexto, né, uma unidade linguística maior, onde encaixa uma unidade linguística menor. O que é isso, professora? Ó, veja só, nós temos aqui frase, né? O contexto do parágrafo, lembra como é que é a estrutura de um parágrafo, né? Depois de muitos parágrafos, nós temos o contexto de um capítulo e de um capítulo nós temos uma obra. Certo? Então, vejam que a frase não pode ser tomada como significado sozinha, porque ela está em um parágrafo, esse parágrafo em um capítulo e esse capítulo dentro de uma obra. E olha que nem estamos falando que essa obra também pertence a um contexto, né? Se analisarmos um trecho de um texto do romantismo e um texto do realismo, nós vamos perceber ali nuances de diferenças. E vamos perceber mais ainda se analisarmos o contexto do romantismo e o contexto do realismo, certo? Então, por conta disso aqui tudo, da complexidade em que existe da composição linguística, da composição textual, é que a gente não pode nunca pegar frases isoladas e fazer as nossas interpretações, tá bom? É por isso que é bom observar que nem sempre o contexto vem explicitado linguisticamente. Também tem isso. Olha, às vezes, é como eu disse sobre o romantismo, né? O romantismo e o realismo. Às vezes no texto não estão explícitas ali algumas características que nós temos de conhecimento histórico, social, cultural daquele momento, tá bom? Então, isso também é importante ficar atento às informações que estão implícitas no texto. Bem, o texto mais amplo, dentro do qual se encaixa uma passagem menor, pode vir implícito
os elementos da situação em que se produz o texto podem dispensar maiores esclarecimentos e dar como pressuposto o contexto em que ele se situa. É o que eu estava dizendo aqui. Muitas vezes não está explícita naquela passagem, naquele trecho, algo que o autor quis nos indicar. Entretanto, há alguns elementos linguísticos, algumas pistas deixadas por esse autor que fazem, né, com que a gente, como leitor já experiente, né, e é isso que nós buscamos, experiência em leitura, possamos entender, pegar essas pistas e compreender melhor o que o autor quis nos dar de pistas, tá bom? Um texto, gente, não pode ser nunca tido como uma leitura superficial, né? Nós nunca podemos fazer uma leitura superficial de um texto, nós precisamos sempre verificar melhor o que está dito e o que não está dito, tá? Que também é muito importante. Vamos lá. Então, por isso que toda leitura, para não ser equivocada, deve necessariamente levar em conta o contexto que envolve a passagem que está sendo lida, lembrando que esse contexto pode vir manifestado explicitamente por palavras ou pode estar implícito na situação concreta em que é produzido, certo? Então, foi isso que eu acabei de dizer. Pode estar textual e pode estar sugerido, tá bom? Bem, entendido que um texto não é um aglomerado de frases, mas há todo um contexto de elaboração, nós vamos para a nossa segunda consideração acerca do texto, que é de que todo texto contém um pronunciamento dentro de um debate de escala mais ampla. Meu Deus, o que é isso? Ora, todo texto contém um pronunciamento dentro de um debate de escala mais ampla. Olha, todo texto também é produzido por alguém, não é verdade? E alguém que é socialmente produzido, socialmente envolvido em seus contextos, certo? E é por isso que, olha, nenhum texto é uma peça isolada, nem a manifestação da individualidade de quem a produziu. De uma forma ou de outra, constrói-se um texto para, através dele, marcar uma posição ou participar de um debate de escala mais ampla que está sendo travado na sociedade. Como é isso? Então, todo texto tem um engajamento, todo texto tem uma expressão política. Ora, mesmo, né, os autores, os críticos literários costumam dizer que mesmo o autor que se diz, né, isento, neutro, como os parnasianos, por exemplo, eles também carregavam, né, em si pressupostos políticos, ideologias, né? Vamos pensar assim, ideologias. Olha, até mesmo uma simples notícia jornalística sob a aparência de neutralidade tem sempre uma intenção por trás. Aqui é que tem, né, gente? Nós precisamos ficar atentos a isso. Como é que nós lemos as notícias, né? Para que a gente possa estar ser mais críticos, possamos verificar o texto com mais criticidade, entender os meandros que ali existem, nós precisamos ter essa percepção acerca do texto, tá bom? Então, os textos são ditos, são produzidos por alguém, tá? Lembrem-se disso. E, portanto, né, trazem consigo uma carga aí ideológica, como está dizendo o Fiorin. É por isso que qualquer texto, por mais objetivo e neutro que pareça, manifesta sempre um posicionamento frente a uma questão qualquer posta em debate. É isso que eu quero que fique frisado, tá certo? Então, quando a gente vai fazer um estudo do texto,
nós precisamos levar em consideração tudo isso, tá bom? Que o texto não é um aglomerado e que esse texto traz consigo, né, um posicionamento do seu autor, tá bom? Certo? Bem, falando sobre textos, nós terminamos aqui o nosso texto de hoje, né, nossa aula, e aguardo vocês nas próximas. Acompanhe a gente lá no ambiente virtual. Tchau, tchau!